Voltei. Gente, então, bom dia novamente. Eu estou muito feliz com esse dia, com essa oportunidade da gente fazer, enfim, esse encerramento da temporada do Paulo. Foi uma temporada que eu particularmente gostei muito, assim, gostei bastante de ver a galera engajada com esse tema. Eu sou suspeita a falar porque faz parte do meu tema de pesquisa, né? Então, as origens dos cristianismos originários, e aí é igual aquele meme das meninas malvadas, eu passava 80% falando de cristianismos originários, e nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse para que eu pudesse falar também. E aí estou muito feliz, assim, de ter participado com as meninas, de a gente ter construído junto. A princípio, eu tinha pensado em fazer um apanhado de cada aula, um grande resumão, assim, mas eu revi as aulas e eu vi que está tudo muito bem colocado, assim, a Robertinha, que a Cassi trouxe, a Deri, está tudo excelente, assim, então vale a pena voltar e ver as outras aulas quem não viu. Então, ao invés de fazer um resumo do que a gente já viu, eu resolvi trazer, assim, algumas ferramentas, algumas ideias, para a gente, a partir de agora, conseguir, digamos assim, por conta própria, poder fazer a interpretação das cartas, poder falar, né, sobre o Paulo e tal. E aí, neste momento, eu gostaria de puxar um pouco meu próprio saco, puxar a sardinha para o meu lado, dizendo que eu preparei essa aula com uma bibliografia especializada, tá? Eu sempre estou colocando ali embaixo o nome do autor, que trouxe ali a citação. Não temos nenhum nome da teologia, são apenas nomes de historiadores. Não porque a teologia não possa trazer algo para acrescentar, inclusive historiadores utilizam da teologia, só que, infelizmente, assim, a teologia, ela trabalha com viés de igrejas, viés de denominações. As faculdades de teologia, geralmente, quando são denominacionais, elas não ensinam a Bíblia, assim, ou teologia propriamente dito, mas ensinam a doutrina de determinada igreja. Então, se você fizer uma faculdade de teologia da presbiteriana, vai ser infinitamente diferente de um curso de teologia da PUC, por exemplo, que vai ser uma teologia mais católica e tudo mais. Então, assim, a teologia é legal a gente acessar esses autores, mas, assim, com muito cuidado, com muito senso crítico, porque a teologia, como uma ciência, ela trata dos textos bíblicos a partir de uma verdade revelada. Então, existe um teor religioso, existe um teor confessional, que em nada desabona o estudo, desde que ele seja feito com rigor científico, tudo certinho. E a história já não trabalha com essa perspectiva da verdade revelada. Para a história, interessa muito mais a perspectiva de uma verdade histórica. Porque, assim, na teologia, não apenas na teologia, né? Mas a teologia aqui é o nosso objeto de estudo, a teologia ela sempre vai achar um jeito de, como eu falei, puxar a sardinha para si. E a história, ela tenta se manter, nem sempre consegue, num campo mais imparcial, num campo de imparcialidade. Então, hoje, para essa aula, eu optei por escolher apenas autores historiadores, doutores, professores universitários. Todos eles estão vivos, tá? Então, se você for na Unicamp, você vai achar. Se você for na Federal do Rio de Janeiro, você vai encontrar. E se você não concordar com alguma coisa que eles falaram, e eles estão vivos, pode ir lá procurar eles, questioná-los, confrontá-los, que você vai encontrar eles. E, por fim, a minha escolha com essa bibliografia também contemplou uma maioria de mulheres. Por quê? A gente diz que a gente tem um discurso progressista, a gente diz que a gente é feminista, a gente diz um monte de coisa. Mas se a gente não aplica isso na prática, se a gente continua lendo autores apenas europeus, se a gente continua lendo apenas homens,
Então, a gente está vivendo um discurso vazio. Por isso, eu trouxe aqui autores vivos, brasileiros, e em sua maioria mulheres, tá? Pessoas qualificadas, enfim, pessoas que estudaram, foram reconhecidos pelos seus pares. Isso, para mim, particularmente, é um princípio que eu tento levar para todas as minhas aulas, tá? Então, vamos começar aqui. O primeiro autor que eu trouxe é o Pedro Paulo Funari, que é um dos maiores autores de cristianismo, junto com o Chico Tarese, hoje no Brasil, de Jesus Histórico, inclusive. E ele diz assim: nos relatos mais antigos de alguém que não conheceu Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, na década de 50, ele escrevia em suas cartas as desavenças no interior das assembleias ou igrejas. Eu tenho certeza que se você já leu uma carta do Paulo, você viu ele brigando com alguém, ele chamando a atenção de alguém, e ele falando, olha, do jeito que vocês estão fazendo aí não tá legal. Vamos se organizar aqui, vamos fazer um negócio diferente. E aí ele continua. Em seguida, quando da relação dos evangelhos, desencontros entre seguidores de Jesus são mencionados em diversos momentos, que podem tanto derivar da tradição oral, como das disputas das décadas de 70 e 90, quando provavelmente ocorreu a redação dos textos. Então, ele coloca assim, nas cartas do Paulo, está claro que havia muitas distinções entre aqueles primeiros cristãos, e nos evangelhos também. Então, assim, só para lembrar um caso, você lembra aquele que os discípulos falaram assim, Jesus, no reino do céu, quem que vai sentar à sua direita? Quem que vai sentar à sua esquerda? Quem que vai ser o primeiro? Quem que vai ser o último? Isso, assim, é só uma, gente, das dissensões e das brigas que acontecia lá nos evangelhos, né? E aí, o que acontece? A gente, quando lê esses textos, a gente tem um pensamento viciado no sentido de pensar que os discípulos eram imaturos, eram egoístas. Mas se a gente expande a nossa visão e olha para aquilo com um pensamento panorâmico, com uma visão panorâmica, a gente vê que todos os movimentos têm desencontros, desacordos, e o movimento de Jesus não seria diferente. Só que aí o Pedro Paulo Funari, ele faz uma distinção. Ele não sabe se nos evangelhos especificamente essas desavenças se evidenciam por causa da tradição oral, porque assim, se eu conto uma história aqui e você for transmitir para outra pessoa, você vai falar do seu jeito, da sua perspectiva, não necessariamente a mesma coisa que eu falei. E você também não vai fazer isso por maldade. Isso é um traço da oralidade. Ou, o que é mais provável, na minha humilde opinião, que se tratam de desavenças dos anos 70 aos anos 90. Então, pense aqui comigo, gente. Jesus viveu por volta, o auge da sua vida adulta, por volta dos anos 30. Ele não deixou nada escrito e seus discípulos não deixaram nada escrito. No texto bíblico, a gente tem depois, nos anos 50, Paulo falando sobre Jesus. Mas Jesus já tinha morrido. Então, olha só essa diferença. E aí, de 30 para 70, são quantos anos? 40? É isso? Me ajuda aí que eu sou ruim de matemática. Bem ruim, bem ruim, bem ruim. Acho que é 40, não é? É isso, Júcio? Então, assim, a gente tem ali, imagina, dos anos 30 aos anos 90, alguém falando sobre Jesus. Então, é muito visível, assim, as contradições. E, assim, vocês já viram, não viram aquele vídeo da Chimamanda, que ela está no TED, que ela fala sobre o perigo da história única, né? Que quando você ouve uma única história, para uma única perspectiva, muito provavelmente você vai perder algumas coisas aí. Enfim, porque é uma perspectiva. E aí o que acontece? O cristianismo ele foi ensinado para gente por uma perspectiva única. A gente foi ensinado que o cristianismo nasceu inspirado por Deus e foi sendo heroicamente guiado até chegar os dias de hoje. Sendo que a gente sabe que não. Nas cartas de Paulo,
e nos próprios evangelhos, as desavenças entre os seguidores de Jesus estão a todo vapor. E aí, mais uma fala aqui do Pedro Paulo Funari. O próprio Jesus de Nazaré, segundo esses relatos dos evangelhos, foi vítima de um de seus adeptos, Judas Iscariotes, que o deu, o entregou, o traiu. Judas será o paradigma de todos que na posteridade forem chamados de opositores e adversários. Aí ele fala as palavras que usam: Satã, Satanás, opositor. Isso está na origem do movimento de Jesus. Então, assim, isso não é coisa nova, não é a gente que está inventando. Desde a origem do movimento, havia uma divergência admitida frente à traição e à exclusão. Então, assim, o movimento dos cristianismos, desde a figura de Jesus de Nazaré, está ligado à divergência, está ligado ao debate de ideias, está ligado a esse confronto, beleza? E a figura do Judas mostra isso, né, de forma muito interessante. Isso é para dizer o que era o cristianismo no primeiro século, tá? Eu até coloquei a figura aqui dos dois apóstolos brigando, assim, tipo, e aí, como que vai resolver isso aqui? E aí, agora vamos ver, então, quem que foi Paulo no século I, já que a gente já entendeu que o cristianismo no século I foi um movimento profundamente marcado por embate de ideias, por embate, inclusive, de visões de mundo, tá? Aqui, trouxe a primeira autora, Roberta Alexandrina Silva, que ela diz assim: a intenção das cartas paulinas foi unicamente para as comunidades determinadas em situações precisas. Isso aqui a gente já viu lá nas primeiras aulas, que lá na Bíblia de Jerusalém, tá aqui, acho que não dá para vocês verem, tem uma nota onde a própria Bíblia de Jerusalém admite isso, que as cartas de Paulo foram escritas para resolver questões particulares de igrejas particulares. E por que eu estou batendo nessa tecla e apontando para a Bíblia de Jerusalém? Porque eu estou tentando trazer a ideia de que isso não é a ideia de uma teologia progressista, não. Porque quem escreveu a Bíblia de Jerusalém não é progressista, pelo contrário, é um católico bem conservador, antigo e tal. Só que aquilo, o cara tem um compromisso com o estudo, não tem um compromisso com, pelo menos naquele momento, né, com uma identidade religiosa que quer pregar isso, que o que o Paulo escreveu é pra gente, sabe? Que o que o Paulo escreveu serve pra gente. Que Paulo escreveu lá no primeiro século, pensando na Thaís, na Roberta, na Simone, na Amanda, não é isso, tá? Até um teólogo conservador, mas, porém, um teólogo sério, um estudioso, um acadêmico, ele está falando isso. Olha, Paulo escreveu para aquele povo para resolver problemas pontuais. E aí, continuando aqui. Contudo, a preservação, palavra-chave, do material paulino, indica que tinha uma função determinada de conservar a memória de Paulo depois de sua morte, na década de 60 do primeiro século, e também servia de orientação comunal. Então, aqui, o que a Roberta está fazendo? Ela está colocando uma linha de separação. Existe o Paulo vivo, o que o Paulo disse em vida, o que o Paulo fez em vida, e existe um Paulo depois de sua morte. E aí, lembra que eu falei lá de Jesus? Jesus, em vida, não escreveu nada, nem mesmo seus discípulos. Tudo que a gente tem de Jesus, tudo que chegou a nós sobre Jesus, é depois da sua morte. E aqui com Paulo, a gente vê repetir uma coisa parecida. Paulo, diferente de Jesus, deixou escritos em vida, mas a gente tem uma linha muito visível, assim, muito bem delimitada, de coisas escritas sobre o Paulo depois de sua morte também. Então, eu até destaquei ali a palavra memória, tá? A memória é uma coisa que a gente só preserva depois que a pessoa morreu. Enquanto a Dai está aqui viva, a gente está convivendo, a gente sai junto, a gente conversa, a gente faz as coisas, tudo. Quando a Dai faleceu, eu vou falar assim, nossa, a Dai era uma pessoa tão legal, vamos lembrar que, aquele dia que a Dai fez graça lá, enfim, entende? A memória, ela só acontece depois da morte. E aí que entram aquelas outras cartas lá, mas a gente já falou sobre isso e vai voltar também daqui a pouquinho, tá? Continuando aqui,
Ainda na Roberta, ela diz assim: embora as cartas fossem elaboradas com base nos modelos judaicos e greco-romanos, sua retórica foi inspirada em situações específicas e enfrentadas. E aqui eu vou te dar um macete para você ela não está aqui, a irmã me falou ontem que vai no almoço de família discutir com uma prima fundamentalista e ela me pediu ajuda que ela quer vencer no discurso, mas ela não está aqui hoje, eu vou falar para ela. Veja, isso aqui é muito interessante. Ninguém está dizendo que a carta do Paulo não contém teologia. Contém. Inclusive, gente, o Paulo viveu e nasceu e morreu como um judeu, tá? Isso que nós é hoje, cristão, Paulo nunca foi. Assim como Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu, tá? Nunca deixou de ser judeu. Então, assim, é óbvio que em seus escritos vai conter teologia. É óbvio que em seus escritos vai conter um entendimento de Deus, uma visão de Deus, talvez até uma citação do Velho Testamento e tudo mais. Da mesma maneira, ele vivia, como a gente viu lá na primeira aula, numa sociedade profundamente influenciada pela cultura greco-romana. Então, da mesma maneira, é óbvio que se a gente olhar para o texto do Paulo, a gente vai ver filosofia grega, o militarismo romano, são coisas que vão saltar a nossa visão quando a gente olhar para o texto. O que não quer dizer que aquele texto seja um tratado de teologia, o que não quer dizer que aquele texto seja um texto de filosofia grega, entende? É a mesma coisa, deu aqui brasileira, no ano 2024, vou escrever um texto, um livro, eu não vou falar de neve, por exemplo, que aqui em São Paulo não tem, sabe? Eu vou falar das coisas aqui da minha cultura, da minha realidade. Eu também não vou falar, por exemplo, se eu fosse escrever um livro, sobre islamismo, por exemplo, porque eu não conheço, entende? Então, é comum que em tudo que eu for produzir, tudo que eu for fazer, vão aparecer as características do meu entorno social, do meu ambiente social, mas não quer dizer que eu estou escrevendo sobre aquilo. Aquilo são coisas que me compõem enquanto escritora. Beleza? Então, assim, mas Paulo falou da palavra de Deus. Não falou. Paulo falou. Paulo fez teologia. Não fez. Paulo era um cara influenciado por teologia. Paulo era um cara religioso. Mas não quer dizer que ele estava escrevendo religião, tá? Isso eu acho que é o pulo do gato para a gente, enfim, deixar de lado essa ideia de que. Porque, assim, a gente já combinou aqui entre nós que o Paulo não estava escrevendo a palavra de Deus, né? Isso a gente já viu em outro ambiente. Mas ainda não fica na nossa cabeça assim, mas, poxa, Paulo citou Deuteronômio, né? Entende onde que eu tô querendo chegar? Não quer dizer que o cara era influenciado por determinada ideia, conceito, filosofia, que ele estava especificamente escrevendo sobre aquilo. Na verdade, isso demonstra muito mais o ambiente em que ele estava inserido, né, quais eram suas referências de vida, do que uma ligação direta com o texto que ele estava escrevendo ali. Beleza? Então, assim, o Paulo, ele tinha certeza que ele estava escrevendo para a igreja de Coríntios, que tinha um problema com dinheiro. É isso, tá? Ele vai usar coisas da filosofia grega? Vai. Modos da política romana? Vai. Conselhos da cultura judaica? Vai. Mas ele não está fazendo isso, sabe? Ele não está fazendo cultura judaica, não está fazendo cultura greco-romana. Ele está resolvendo o problema do irmãozinho lá que está dando trabalho na igreja. Aqui o segundo parágrafo. As cartas paulinas exercem um forte impacto no período seguinte. Então, vamos lá. Até agora, a gente falou o que eram as cartas do Paulo enquanto ele estava vivo escrevendo. Agora, a gente vai analisar o momento seguinte. Seguinte é o quê? A morte de Paulo, a partir, então, da década de 60. A partir da década de 60, depois que o homem morreu.
de modo que o uso do meio literário da carta, com objetivos de organização eclesial, se tornou popular. Então, olha que legal. Enquanto Paulo estava vivo, o pessoal lia a carta dele na igreja, entre os irmãos lá, e falava assim, legal, obrigado, Paulo, pelo seu conselho, vamos colocar aqui em prática. É imediatamente após a morte do Paulo que as suas cartas começam a ser usadas como um norte de organização eclesial. Então, hoje em dia, nas igrejas tradicionais, o Paulo é usado dessa maneira, como um organizador, um gestor, não é assim? E isso começou imediatamente após a morte do Paulo. Então, assim, aqui já dá para a gente separar o que é um Paulo, pessoa, ser humano, do que é um Paulo, já uma ideia do Paulo, uma coisa idealizada, sabe? Uma coisa assim do campo da mente, da imaginação, e também da memória, aquela palavra especial que eu destaquei lá. Entre os textos mais antigos que temos, de todo o composto neotestamentário, as cartas paulinas autênticas são as mais antigas, tá? A autoria das demais cartas é discutida, a Cássia já deu essa aula 3, né? Volta lá e assiste, que tá muito bom, muito legal. E elas são discutidas porque elas aparecem no final do primeiro século ou no início do segundo, ou seja, Paulo já tinha de fato falecido. E elas demonstram o que as pessoas escreverem em nome do Paulo, a partir da autoridade do Paulo, demonstram que, calma aí que eu me perdi aqui na leitura, ó, representam a força da influência paulina nas comunidades, denominadas de pós-paulinas ou deltor-paulinas. Então, é isso. Demonstra como o Paulo ganha essa força de autoridade naquela região, naquelas igrejas específicas, tá, gente? Que não contemplam todo o cristianismo, tá? Aquelas igrejas que a gente tem ali na Bíblia, Efésios, Romanos, Filipenses, são recorte do cristianismo do primeiro século, tá? Não correspondem à totalidade daquele movimento cristão. Mas naquelas comunidades, após a sua morte, o Paulo começa a ganhar certa notoriedade. Esse grupo de cartas compostas depois da morte de Paulo e de influência paulina foram feitas nas comunidades paulinas e fora dela, e foram acompanhadas de uma reinterpretação e atualização dessas cartas. A intenção deles, dessas comunidades que produziram essas cartas em nome do Paulo, e se valendo dessa autoridade do Paulo, e dando ao Paulo essa autoridade que nem mesmo em vida ele tinha a intenção de fazer o Paulo ser ouvido no presente. Isso na situação atual da comunidade da igreja. Então, é isso. Em vida, o Paulo não tinha essa autoridade que ele passa a ter após a sua morte, através de suas cartas. Não, gente. Através das cartas deuteropaulinas. Então, Paulo escreveu lá suas cartas autênticas, que representavam o seu pensamento, que representavam a sua teologia, mas não foi a partir delas que o Paulo, entre aspas, ficou famoso, sabe? A sua popularidade ganhou notoriedade através das cartas que foram escritas depois da sua morte. Olha só que engraçado. Você tem um trabalho da sua vida, que você se dedica, que você faz, você coloca lá seus ideais, suas coisas, e aí as suas ideias começam a correr a partir de coisas que outras pessoas falaram a partir de você, né? E aí, como ela falou aqui, já são reinterpretações e atualizações. Beleza? Isso também é um macete bem interessante, assim, quando a gente vai discutir sobre o Paulo. Aqui eu trouxe um outro autor, chamado Daniel Jude, também é um doutor em história. Ele estuda Atos dos Apóstolos, está dentro do Corpus Paulino. E ele diz assim: por meio de escolhas específicas e motivações particulares, a patrística, que são aqueles bispos lá, os primeiros que começaram a fazer cânon bíblico, esse tipo de coisa, em seus comentários ou apologias, muitos textos que sistematizavam as suas ideias fundamentadas em suas
respectivas interpretações sobre o Paulo. Calma aí, que eu tô lendo muito mal, gente. Vou ler o documento de novo. Desculpa. Por meio de escolhas específicas e motivações particulares, a patrística também produziu, em seus comentários e ou apologias, muitos textos que sistematizavam ideias fundamentadas em suas respectivas interpretações, palavra-chave, sobre Paulo. Por essas razões, propuseram cânones sustentados por textos paulinos. Bom, isso aqui também é muito legal. A gente falou de um Paulo vivo, a gente falou de um Paulo morto, onde cartas e teologias estão sendo produzidas em seu nome. E aqui a gente já está num terceiro momento. Olha só como as coisas são vivas e se movem numa velocidade que nem mesmo a gente consegue acompanhar assim se a gente não estiver atento. Esses pais, chamados pais da igreja, né, essa patrística, que foram aqueles primeiros bispos, que lá na frente foram dar o início ao que a gente conhece hoje como Igreja Católica, eles pegaram textos paulinos para fundamentar as suas teologias. Mas eram textos autenticamente paulinos? Não apenas. Eles usavam os autênticos, mas também utilizavam aqueles posteriores. Então, olha só como o negócio está crescendo, como o negócio está tomando uma proporção, e aí a gente está conseguindo ver aqui, passo a passo, como que o Paulo está se formando essa figura tão grande que a gente tem hoje, né? Com tanta visibilidade, com tanta autoridade. Porque aí, esses pais aqui da igreja, essa patrística, eles falam, nossa, eu gostei disso aqui que esse cara falou, vamos evidenciar isso aqui, vamos trazer isso aqui para evidência. E aí, novamente, eu vou voltar no que a gente falou no início sobre a oralidade. O Paulo, eu acho que ele foi uma figura escolhida por essa patrística aqui, porque ele foi um cara que, de fato, escreveu. Então, assim, o cristianismo, inclusive originário, ele sempre foi muito maior que o Paulo, assim, já que a gente está falando quem foi Paulo, né? Quem era o Paulo na fila do pão? Mas o Paulo, ele meio que deu uma sorte, assim, de escrever. E aí tem um monte de coisa que os cristãos, que as diversidades cristãs criam no primeiro século, que a gente nem sabe, nem tem ideia. Por quê? Porque não ficou escrito. Se vocês voltarem lá na aula da Kel, que eu não lembro qual que é o número, mas depois a gente manda lá a lista para vocês procuram, a Kel fala que o Império Romano pegou muitos textos cristãos e queimou naquela primeira fase lá da perseguição e tal. E aí, era só esses textos que a gente conhece hoje? Não, uma infinidade de textos, de ideias, foram queimadas. Infelizmente, a gente nunca vai saber. Só se um dia a gente chegar no céu e falar, Deus, eu quero ver o texto tal. E aí, talvez, a gente saiba o que o povo pensava. Mas, assim, a história, felizmente ou infelizmente, ela trabalha com fontes. Então, a gente só dá para falar das fontes que chegaram até nós. No caso, aqui o que chegou foi o Paulo, que fez sucesso, que foi o que as pessoas fizeram fazer sucesso, como a gente está vendo aqui. Mas saibam, assim, tenham isso em mente, que o cristianismo ele sempre foi muito mais do que Paulo. Inclusive, as próprias cartas do Paulo mostram isso, aquilo que a gente falou lá no início. Existia uma divergência declarada, beleza? Aqui, gente, eu voltei numa tabelinha que eu já coloquei numa outra aula que eu dei, por quê? Aqui ele fala assim, dessa patrística que produziu comentários, apologias, e essa patrística também foi quem fez os primeiros cânones. Então, por exemplo, se você olhar aqui nessa tabelinha, aqui na branca é quem fez o cânon, na segunda a data, mais ou menos, em que foi feito, e ali do outro lado são os textos que foram incluídos no cânon. Se você reparar, você vai ver que a maioria deles incluiu cartas paulinas. E aí, novamente, não apenas as autênticas, tá? Eles tinham muito interesse nas cartas pastorais, eles tinham muito interesse nas cartas deuteropaulinas. E se vocês lembram lá da aula que a Cassiane deu,
vocês viram que principalmente essas cartas assim, Timóteo, Tito, elas já tinham um teor, que eu coloquei lá naquela outra aula, completamente, assim, reacionário, né? Que é o conhecido lá, Paulo reacionário. Então, assim, o interesse eu ia falar desses caras, né? Mas eu vou respeitar, desses homens aqui, em incluir essas cartas, não é, gente, assim, ingenuidade, tá? Não é os caras leram as cartas e falaram assim, o que que eu vou incluir aqui no meu que eu vou incluir aqui no meu cânon? Eu gosto dessa? Não gosto. Eu gosto daquela? Não gosto. Então, assim, é isso, né? Vamos em frente. Já estamos chegando ao fim, esse aqui já é o último slide, e aí é o seguinte, essa aqui também já é uma informação que a gente trouxe numa aula anterior. Eu lembro que o Marcos fez uma pergunta, e aí eu li essa citação no livro. Hoje eu trouxe ela aqui escrita para vocês, que é da Juliana Cavalcante, inclusive, mais uma mulher que compõe a nossa bibliografia dessa aula de hoje. E ela diz assim, vou repetir para quem já estava na outra aula vai lembrar. Ao longo de suas cartas autênticas, Paulo dá notoriedade a 7 mulheres. Febe, e aqui, gente, referência, tá? Ó, Febe em Romanos, Júnia em Romanos, Cloé em 1 Coríntios, Prisca ou Priscila, né, em 1 Coríntios e Romanos, Evódia e Sintique em Filipenses, e Ápia em Filemão. Essas são as mulheres que ele cita e dá notoriedade. Então, eram diaconisas, donas de igreja, apóstolas e tudo mais. Para além da menção, há mais 7 mulheres nas cartas de Romanos. Então, só em Romanos tem aquelas que a gente falou, a Febe, a Júnia, a Prisca, e ainda tem Maria, Júlia, Trifena, Trifosa, Pérside, a irmã de Nireu e a mãe de Rufus. Por que eu trouxe essa citação aqui e eu encerro essa aula com essa citação? Gente, quando o Paulo chegou nesse negócio de cristianismo, já tinha muita gente nesse rolê. Aqui, eu mencionei 7. Quantas mulheres tem aí? Alguém faz a conta aí, por favor. Eu mencionei essas mulheres, e abre o microfone e fala, vai, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, é isso? É isso? Quem vai me ajudar? Sou incapaz de realizar operações simples de matemática. Nossa, ninguém está contando para mim? Deixa eu ver. Acho que é 13, vai. 14. 14, aí. Gente, prestem atenção. Essa informação é bombástica. Quando o Paulo chegou nesse negócio de cristianismo e decidiu que ia ser apóstolo, já tinha um monte de gente sendo apóstolo. Já tinha um monte de gente sendo missionário. Já tinha um monte de gente quando eu falo dono de igreja, é porque, assim, naquelas sociedades, as igrejas eram em casas. E aí, geralmente, o líder da igreja, que seria uma espécie de pastor, é que pastor é uma característica bem nossa, assim, mas o líder daquela igreja, geralmente, era o dono da casa. E quando a gente vai para essa documentação, a gente vê que dificilmente os donos das igrejas eram homens. A maioria eram mulheres. Por isso que tem aquela ideia de que o cristianismo, no início, era conhecido como uma religião de mendigos, mulheres e crianças. Porque a maioria das líderes de igrejas eram mulheres que abriam as suas casas para fazer as igrejas. O que hoje seria parecido com uma célula, vai. Então, a gente marca um dia na semana para ir na casa da Luara e fazer a igreja. Era isso, tá? Então, assim, além dos homens que já estavam no cristianismo fazendo um monte de coisa quando Paulo chegou, tinha também um monte de mulher, inclusive citadas por ele mesmo. Isso aqui, ó, é tudo carta paulina autêntica, escrita pela mão do Paulo, ou ditada a um escritor, mas coisa que saiu da boca do Paulo. Então, vejam só,
Em que momento, pensem comigo, o Paulo se tornou essa figura de o grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, o grande missionário, o implantador de igrejas, sabe? Olha só, o cara, até brinquei lá, quem que é o Paulo na fila do pão, né? Gente, quando o Paulo chegou, já tinha um monte de gente fazendo um monte de coisa. Se vocês forem considerar, por exemplo, a história de Atos, vocês vão ver, lá, é que a história de Atos não é muito assim, histórica, né? Ela é mais teológica, mas tudo bem. Vocês vão ver que o Paulo fica cego, e aí tem o Ananias orando. E aí Deus fala, Ananias, vai lá e ora pelo Paulo. Gente, quem que era esse Ananias? Não sei, mas ele estava sendo crente, digamos assim, muito antes do Paulo. Inclusive, é homem de oração. Depois, quando o Paulo decide que aí o Ananias vai lá, ora, cai a escama do olho do Paulo, vocês conhecem a história. Quando o Paulo começa com esse negócio de ser missionário, quem que é o primeiro parceiro de viagem dele? Barnabé. Quem que é o Barnabé? Nós não sabemos, mas foi o Barnabé que ensinou o Paulo a ser missionário. Aí aconteceu uma briga lá, o Barnabé não quis mais ir com o Paulo não quis mais ir com o Barnabé, o Paulo arrumou outra companhia, o Silas. Paulo e Silas na prisão. Gente, quem que é esse Silas? Não sei, mas o cara, olha, na prisão, o cara fez uma oração igualzinha à do Paulo, estremeceu prisão igual o Paulo. Eu não perdi nada pro Paulo, ele estava junto, sabe? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Que o Paulo, em vida, era um cara normal. Que o Paulo, ele nunca... Assim, ele era meio exaltado? Eu acho que era. Porque ele falava assim, eu quero ser chamado de apóstolo, eu sou apóstolo igual o Cefas, eu sou apóstolo igual o Tiago. Então, nesse sentido, ele tentava puxar, assim, uma notoriedade, sabe, uma autoridade para si. Mas não quer dizer que o Paulo se achava o maioral, que o pessoal também achava ele o maioral, vocês estão entendendo? Ele era um cara dependente, ele teve que aprender com pessoas. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esse negócio de implantar a igreja. O Paulo ele ficou meio famosinho porque falavam que ele ia nas igrejas e implantava igreja, né? Gente, a gente já viu também numa aula lá, que o Paulo ele não chegava numa cidade aleatória e pregava para as pessoas na rua. O Paulo pregava para os judeus daquela cidade, os judeus em diáspora. Quando ele não pregava para os judeus, ele pregava para os chamados tementes a Deus. Esse tementes a Deus tem bastante no livro de Atos, se você for ver. Quem que eram esses tementes a Deus? Pessoas não judias, porque assim, judeus vocês sabem que é uma etnia, né? Além de ser uma religião. Então, assim, eu não sou judia de etnia, eu sou romana, por exemplo. Mas eu um dia ouvi falar sobre o Deus dos judeus, gostei, e aí eu meio que me converti, vai. Não existia essa ideia de conversão, porque o judaísmo nunca foi uma religião proselitista, assim, que admitia convertidos. Até hoje, se você quiser virar judeu, é uma burocracia. Mas, assim, eles adoravam a Deus, eram pessoas gentios, como os judeus diziam, então pessoas de outras nacionalidades, que gostavam do Deus de Israel. Eu vou dar um exemplo para vocês lembrarem. Vocês lembram do eunuco? Também de Atos, que estava lá numa carruagem e tal. Ele estava lendo que livro? Livro de Isaías. Mas ele não é da Etiópia? Então, assim, ele era um etíope, de etnia, mas ele era um temente a Deus, ele se interessava pelo Deus de Israel. Então, assim, o Paulo, até esse negócio de implantar igreja, que ele era um grande implantador de igreja, babá, bom, ele chegava e pregava para pessoas que já conheciam o Deus de Israel e já tinham sua esperança por um Messias. Até porque, vocês sabem, o Messias, ele tinha muito aquela ideia, assim, de libertar o povo do Império Romano, né? E em todos esses lugares o Império Romano dominava. Lá em Filipos, lá em Corinto. Então, assim, era um desejo coletivo, sabe? Então, gente, é isso.
Ó, quando o Paulo chegou, já tinha muita gente fazendo um monte de coisa. Júnia já era apóstola antes dele. Nunca vi ela pedindo por aí para ser chamada de apóstola, igual o Paulinho fazia, sabe? Tipo, gente, me reconhece aqui, por favor, sou igual Pedro, sou igual Tiago. Não tinha. Então, assim, eu conclamo vocês, como eu fiz nas outras aulas, a gente trabalhar em nós essa maturidade, assim, uma maturidade intelectual, uma maturidade interpretativa, de modo a dizer que, assim, o Paulo não era bom, o Paulo não era ruim, o Paulo era uma pessoa normal, assim, e aí fez um monte de coisa boa, fez um monte de coisa ruim também, mas o mais interessante, mais do que dizer se o Paulo era bom ou se era ruim, se nós gostamos dele, se nós quer continuar lendo ele, se nós não quer, é compreender que o Paulo que a gente conhece hoje, ele foi construído a partir de um processo histórico. Então, aqui, só hoje a gente apresentou 3 fases, assim. O Paulo vivo, que fez suas coisas e escreveu o que queria, o que pensava. O Paulo ali, logo depois da sua morte, que começou a ser usado e manipulado para determinadas teologias. Também não julgo, tá? Eu faria o mesmo, eu acho. E a gente tem um terceiro momento, que é quando a igreja começa a tomar um corpo de igreja, porque lembra que eu falei? O Paulo, Jesus, Pedro, Tiago, todos eles sempre foram judeus, nasceram e morreram como judeus. Mas teve sim um momento, a partir do século IV só, gente, ó, aqui a gente só falou do século I. Só a partir do século IV, o pessoal começa a ser cristão. Surge ali uma ideia de uma religião separada, o cristianismo. Porque aqui na época do Paulo, o cristianismo, ele era uma seita dentro do judaísmo, assim como o saduceu, assim como o fariseu, assim como o essênio, assim como o João Batista tinha ali meio que fundado um movimento de seita dentro do judaísmo. Então, o cristianismo era isso, era um ramo do judaísmo. Então, a partir do século IV, a gente tem essa igreja se estruturando, né? Essa igreja tomando esse corpo, assim, sendo instrumentalizada pelo Império Romano, sabe? Então o pessoal vai começar a colocar regra, vai começar a colocar ritual, vai começar a colocar uma ordem no sentido assim de vai colocar sacerdote, vai colocar. Enfim, é isso, né? Essa estruturação de uma dita igreja, né? Só a partir do século IV. E o Paulo, que chega nesse século IV como o grande teólogo cristão, não é o mesmo Paulo que viveu lá e escreveu na década de 50 do século I, tá? O Paulo pessoa, ser humano, o Paulo histórico, digamos assim, ele tinha suas pretensões políticas, ele tinha suas pretensões religiosas. E aqui eu vou repetir mais uma vez. Não quer dizer que eram boas ou que eram ruins. Esse não é o mérito, sabe? Mas eu posso afirmar com certeza que não é o mesmo Paulo que chegou, que foi sendo trabalhado durante todos esses séculos. E assim, se o Paulo já chegou daquele jeito no século IV, imagine o quanto ele mudou para chegar hoje no século XXI. Beleza? É isso. Muito obrigada. E eu agora quero ver vocês. Uhul! Fala. Obrigada. Pode falar, Wallace. Bom dia a todos, todas e todes. Enfim, mais uma excelente aula, tá? Parabéns, Thaís. Cara, é surpresa em saber que o apóstolo Paulo só teve relevância que tem hoje só depois da morte dele, que antes disso ele era uma pessoa comum, sabe? E enfim, e também mostra que as cartas dele, né, pelo menos dos romanos, já que não escreveu todo aquele canônico bíblico, né, que nem todas as, os livros, né, os livros que tem na Bíblia
não foi ele que escreveu. Mas até hoje na Igreja Católica temos que acreditam que, pelo menos o livro dos Gálatas, dos Coríntios, se não me engano, ele que escreveu. Mas, enfim, isso e o intuito do Paulo foi ter escrito exatamente para as comunidades, né? Não estava esperando, né? Não passou na cabeça dele que queria ser que alguém do futuro ia ler as cartas dele, né? E fora, ele escreveu mais outras cartas, né? Que infelizmente não sobrevivem aos dias atuais. É impressionante que tem certo cristão que parece mais discípulo de Paulo que de Jesus, né? Dá mais ouvidos a ele do que Jesus. E não leva em conta o contexto histórico, o próprio pensamento que assim, querendo ou não, o apóstolo Paulo ele é um homem do seu tempo, então ele pensava como homens da época dele, sabe? E fora que ele tem essa fama de machista, mas só que ele sempre confiou sempre andou, tinha, é, por exemplo, ele tinha um grupo de diaconisas que, enfim, ele ordenou, né, não sei se podemos dizer assim, para ajudar na obra missionária dele. Enfim, um bom dia, tenham um bom dia a todos, todas e todos, e agradeço pela oportunidade. Obrigada. Não, é isso, né? E assim, oh, meu Deus. É isso que você falou sobre a gente chegou bastante carta para a gente, são 7 cartas, não é pouco assim, por ser um texto da antiguidade, né? Mas tiveram outras assim, muitas outras. Os próprios textos, as próprias cartas dão indícios de que o Paulo já escreveu uma carta anterior para aquele povo. E aí há estudos assim que mostram que, por exemplo, eu não vou lembrar qual é, se eu não me engano, é 1 Coríntios. Não sei se a Cassi sabe, mas que é uma junção de 4 cartas. E aí a gente brincou aquela vez que, assim, antes eu estava lendo uma carta do Paulo e eu não estava entendendo nada. Eu estava babá. E aí aquilo, eu achava que eu não tinha orado o suficiente, que eu não tinha sido alfabetizada, qualquer coisa. Mas não, são 4 cartas juntas, sabe? São 4 assuntos diferentes juntos. E aí eu pensava, mas o homem estava falando da salvação, agora do nada começou a falar do rapaz que está dormindo com a madrasta. O que tem a ver um assunto com o outro, uma coisa com a outra? E é isso, né? São 4 cartas juntas. Mas ninguém ensinou isso pra gente. E aí é isso que eu falo, o perigo da história única, né? Porque a ideia que foi passada pra gente é que tudo foi escrito milimetricamente, inspirado por Deus, para nossa edificação, coisas assim. E aí, é isso que deixa a gente meio confuso, assim. Mas as coisas vão se ajeitando calmamente. Um conselho que eu queria dar a vocês, se vocês tiverem a pretensão, igual a irmã lá que eu citei, de entrarem em embates teológicos, espero que não precisem, né? Mas se for o caso, que vocês de fato vão ler os textos com essas novas perspectivas, porque assim, eu sei que aqui todo mundo já leu a Bíblia um monte de vezes, mas como a gente vai para o texto com um viés, com uma lente, com um filtro, a gente acaba lendo o que aquela ideia confessional, teológica, quer que a gente veja. Quando a gente tem uma outra perspectiva, que a gente vai para o texto, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Então, se você gosta de Bíblia, se você gosta dessas coisas, eu te convido a reler esses textos agora com essas ferramentas. Precisa ler? Não precisa. É só quem gosta, quem se interessa, quem gosta de teologia, quem gosta de debate, esse tipo de coisa. Quem mais vai falar? Bom dia, meninas e meninos do meu core. Eu achei maravilhoso, Thais, o fechamento da nossa série de Paulo. Trouxe
encerrou com o propósito que iniciamos, desmistificando Paulo. Traz para a gente, trouxe para nós e se encerrou perfeitamente isso, trazendo Paulo como homem, como pessoa, nem como herói, nem como vilão, nem como certo, nem como errado, nem como santo a ser seguido, nem como um demônio para ser exorcizado, simplesmente como homem, né? Tirou ele daquele pedestal em que ele é colocado hoje e que acho que todos nós aqui, ou pelo menos a grande maioria, ouviu um dia, né? Nós ouvimos um dia como palavra de Deus, como boca de Deus falando para a gente hoje, né? Vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus está falando para a gente hoje. Quem nunca participou disso, né? E ao enxergarmos Paulo como um ser humano, né? As coisas mudam, não deixamos de ser cristãos por isso, não deixamos de acreditar na Bíblia por isso, a nossa fé não é abalada por isso, pelo menos não eu acredito que não, né? Não mudou, o Jesus nosso, que nós seguimos, que nós cremos, não mudou, né? Mas, assim, estamos começando a colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Sem aquele endeusamento e aquelas coisas que nós somos ensinados assim da vida toda, né? Então, assim, o Desmistificando Paulo encerrou-se, na minha opinião, perfeitamente bem, assim como ele foi caminhando, né? Fomos caminhando uma a uma, as aulas foram dando sentido, né? E Paulo foi colocado, como ele diz, acho que como fazendo no devido lugar dele, né? Como uma pessoa, né? Com erros e com acertos daquela cultura dele, ele não poderia ser diferente, né? Eu não posso ser diferente do que eu sou. Fui nascida e criada aqui, tenho os meus valores, minha vivência, né? Os meus vizinhos, né? E só assim, né? Então, acho que Paulo foi para o devido lugar dele e eu amei demais essa série, esse nosso envolvimento, esse nosso engajamento para chegar até aqui. E para mim foi perfeito. Quem não viu as aulas anteriores, gente, façam isso, porque foi muito mara, muito top. Obrigada, Rô. Muito obrigada. E hoje teve sua xará aqui, nos abrilhantando com bibliografia. É o nome, gente. Desculpa, mas esse nome aí é um nome terrível. Isso. Fora esse último da Juliana Cavalcante, eu tenho ele impresso. O do Pedro Paulo Fumara é impresso, mas os outros são digitais também. Vou disponibilizar para vocês a bibliografia, vocês dão uma olhada lá no índice, porque são teses de doutorado, então são longas, né? Mas aí, se você bater o olho lá num tema que te chamou atenção, aí você vai naquela página, para continuar essa pesquisa, para a gente continuar fazendo uma construção coletiva, sabe? Eu acho que esse é o caminho certo que a gente deve seguir, sabe? Ai, e é isso. Quem mais vai falar? Fala, Júcia. Oi, gente, bom dia. Só tô com a voz péssima, que eu tô com suspeita de Covid, que a médico ontem do AC Camargo falou que não existe mais gripe, é Covid, viu? Então, vamos lá. Thaís, muito obrigada. Você lacrou, assim, geral, né? Foi maravilhoso, faço minhas palavras da rua, enfim. A nossa fé não é abalada, né? Mas a gente fica puta. Porque, porra, a vida inteira sendo massacrada por esse machismo, mas tá de boa. O que eu queria mais pontuar é que a Nancy perguntou assim, nossa, adorei, ela botou no chat que ela gostou, e como que ela teria acesso às outras aulas, então, falar para ela onde está disponível, para ela poder assistir da primeira, reassistir, e a última a gente reassiste mais ainda. E obrigada por disponibilizar também os livros para a gente em PDF, viu? Valeu, meninas. Na verdade, são teses, né, de doutorado, elas estão disponíveis na internet, não vai ter nem pirataria, nada. Nancy, eu acho que você veio do grupo de novos garagistas, é isso? Confirma para mim, por favor. Beleza.
Manda, vamos fazer assim para ficar fácil. Manda uma mensagem para a Cassi, que foi quem mandou o link da chamada. E aí ela envia para você. A gente tem uma playlist no YouTube com todas as aulas. E aí ela envia. Dai, eu já tenho alguns livros numa pasta, num drive. Eu vou acrescentar esses 2 de hoje e aí eu disponibilizo também. Tá bom? Para todo mundo poder ter acesso. Eu ia falar. Não, deixa eu falar, né? Vou falar o que eu falo. Quem mais quer falar para a gente encerrar e ir para o nosso sábado? A meretríssima Sara Fiorani acabou de me perguntar, eu consigo acessar as aulas? Eu olhei para ela e falei assim, você é membra? Ela sou. Falei, então, só fala com a casa que ela vai mandar para você. Meretríssima. É porque usou ela falando que ela é meretríssima. A minha irmã foi tinha uma causa, fui no juiz esses dias, aí ela tava doida para falar, ô merendíssimo, senhor merendíssimo. Mais alguém? Cora, Simone, Vivi, Ana, Luara, Marcos, Doliuma. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Assim, tem muita coisa para a gente explorar do Paulo, assim, até, por exemplo, a gente pegar um texto de uma carta autêntica que, se a gente lê, desmente toda a teologia que a gente tem hoje das igrejas tradicionais. Juro para vocês. Uma coisa divertidíssima, assim. O pastor Berloffa, ele está terminando de escrever a próxima temporada, então talvez a gente tenha aí um hiato de algumas semanas, 1 ou 2 semanas, como a gente já teve da outra vez. Se vocês quiserem, a gente pode fazer tipo uma espécie de grupo de estudos para a gente ir lendo esses textos juntos, até retornar a nova temporada. Mas aí a gente vai discutindo isso lá no grupo. Se vocês tiverem interesse, vocês falam que a gente prepara o material, e aí a gente faz um formato diferente. Esse é um formato de aula, a gente pode fazer um formato de grupo de estudos, que aí todo mundo vai ler junto, vai falar junto, vai opinar junto. De repente, a gente pode até escrever um material sobre isso. Beleza? Muito obrigada, um beijo, bom dia, bom sábado, bom final de semana. E amanhã à noite a gente tem o culto pastoral. Vocês podem enviar aos pastores uma sugestão de tema para ser falado no culto. Mas vão com calma, que é só 15 minutos. Mas, assim, se a gente não falar amanhã, a gente está anotando os temas que vocês têm interesse, porque a gente vai produzindo aí para ver o que vocês querem ouvir e tal. Ontem alguém falou para mim que queria que eu falasse sobre arrebatamento. E aí eu acho que eu vou trazer aquele louvor da Lauriette, assim, quando a última trombeta tocar. Vai ser legal. Obrigada, beijo.